Fala pessoal, sejam muito bem-vindos. Hoje eu trago para você uma atividade de texto com áudio. E eu vou te mostrar como é que você vai aprender novas palavras, novas estruturas fixas e semifixas da língua inglesa. Tá? Com áudio você pode trabalhar aí a sua pronúncia. E é bacana também deixar bem claro aqui, minha amiga, que este áudio é de inglês britânico. Então, por algum motivo, para quem está um pouco mais acostumado com o inglês americano, deve ter sentido a diferença. Mas é importante deixar claro aqui que, falando de inglês, nós estamos falando de uma língua franca, de uma língua universal. Então, não interessa se é inglês britânico ou inglês americano, é inglês e a gente precisa entender todo tipo de accent, todo tipo de sotaque, beleza? E sem enrolação, vamos logo meter a mão na massa. Importante que você tenha com você a sua impressão aí. Imprime uma folhinha só, no máximo 2 folhinhas desse texto com áudio. Por quê? Porque você vai fazer suas anotações. Outra coisa também para quem gosta, quem é estudante visual e precisa riscar coisas, isso funciona muito. Então, nós vamos hoje aprender gramática, pronúncia, vocabulário, tudo utilizando apenas uma técnica do texto com áudio. É o melhor dos mundos para te desenvolver quando a gente está falando em aprender novas palavras, melhorar a pronúncia e, principalmente, melhorar a sua gramática. Então, deixa eu pegar meu óculos aqui, que a teacher é cegueta, e vamos trabalhar. Olá! Como você já sabe, o material que a gente vai utilizar aqui é o material do The Little Prince, O Pequeno Príncipe, que é um livro aí conhecido e rodado o mundo inteiro. E a dica, fica logo a dica, se você gostar desse conteúdo em relação ao conteúdo do livro, se você achar interessante, esse aqui não é nem o primeiro capítulo, é a primeira parte, um pedaço do primeiro capítulo. Se você gostou do que você leu, se interessou, tá aí uma excelente leitura, um audiobook que você pode comprar para começar a melhorar o seu listening e o seu speaking. Por quê? Porque você vai aprender novas palavras e isso vai te desenvolver bastante. Então, vamos embora. Sacode a mão, pega a sua caneta e vem. Olha lá. Vamos começar aqui o seguinte. Olha o que ele diz. Ele diz... importante, deixa eu dizer uma coisa para você. A gente tem algumas frases que estão sublinhadas. São essas frases que a gente vai focar. Então, ele diz aqui, ó. Once, when I was 6 years old, when I was 6 years old, I saw. Então, a estrutura que eu tenho aqui é when I was 6 years old, que significa quando eu tinha. Mas percebe que eu disse when I was. Então, eu juntei o som do when com o som do I, vou colocar aqui do lado. Então, houve uma junção desses sons aqui, ó, e ficou when I was, ok? Então, when I é quando eu. E aí, a gente vai para entender esse was aqui, ó. Esse was aqui é o verbo que eu tenho na minha frase que vai dar uma desbloqueada em tudo, porque é ele que me diz o tempo verbal em que essa ação está acontecendo. Então, quando ele diz uma vez, quando eu tinha 6 anos de idade. Então, esse was aqui, ó, é o passado do to be. Então, vamos relembrar lá quem é o to be. O to be no presente é am, is, are, ok? Am, is, are. Esse cara aqui no presente, deixa eu colocar aqui, present, na forma presente. E quem é o to be no passado, na forma passada? O to be no passado, deixa eu só dar um recuo aqui. O to be no passado, na past form, ele é was e ele é were, ok? Was, were. E é exatamente isso que ele está usando aqui. Ele está usando o to be no passado, olha lá. Was. Então, ele disse once, when I was 6 years old. E aí, ele traz outro tempo verbal para o passado, ó. I saw, eu vi. E aí, isso me leva a te dizer que o verbo no tempo presente, eu vejo, I see, e no tempo passado, I saw. Então, deixa eu colocar aqui passado, past, I saw, eu vi. Então, I see, eu vejo, I saw, eu vi, tá? Então, são 2 tempos verbais.
eu tenho o mesmo verbo sendo conjugado em tempos verbais diferentes, ok? Guarda no coração para você que em inglês existem verbos regulares e verbos irregulares. A gente vai ver alguns deles por aqui. Então, a primeira frase, when I was. When I was. Todas as vezes que você quiser dizer em inglês, quando eu tinha, when I was, when I was, when I was 18 years old, when I was 5 years old, when I was 8 years old. Então, quando eu tinha não sei quantos anos, ok? Bom, e aí uma coisa interessante que é para a gente mostrar aqui é que a gente está usando o verbo to be para dizer ter idade. Não é como em português que a gente usa o verbo ter mesmo, que a gente diz eu tenho 20 anos. Então, em inglês, para dizer isso, no presente, você usa o verbo to be no presente. I am 20 years old. I am 20 years old. Se você quiser dizer no passado, I was 20 years old. I was 20 years old. Então, eu não digo simplesmente ter. Eu não utilizo nesse sentido. Beleza? Então, salva aí no coração. Então, o que ele viu? Ele disse que ele viu a magnificent picture in a book. In a book. Outra coisa que a gente vai perceber aqui, ó, de novo. Eu vou ter o som do in a. A magnificent picture in a book. Então, ele viu uma imagem magnífica num livro. E essa imagem, called, num livro chamado True Stories from Nature. Então, verdadeiras histórias da natureza. About the primeval forest. Sobre a floresta primitiva. Bom, eu coloquei grifado a magnificent picture in a book, porque eu quero te dizer uma coisa. Em português, eu tenho menina bonita, eu tenho substantivo, adjetivo. Em inglês é adjetivo, substantivo. Então, nesse caso aqui, ó, a imagem, a figura, picture é o substantivo. O adjetivo vem na frente, magnífica. Mas veja quando a gente transforma para português, como é que fica? Imagem magnífica e não magnífica imagem, ok? Então, o inglês coloca na sua cabeça, eu sempre vou ter. Tô trazendo aqui pro ladinho, ó. Me acompanha aqui também no ladinho. Em inglês, eu vou ter o adjetivo e depois eu vou ter o substantivo. Substantivo em inglês, noun, ok? Então, primeiro o adjetivo, depois o substantivo. É assim que eu formo as minhas frases em inglês. Então, ele disse que ele viu uma imagem magnífica num livro. E esse livro, called. Então, veja que na minha pronúncia, eu não pronunciei esse ezinho aqui, né? Eu saí do L pro D. Called. Called. Então, chamada. O livro era chamado Histórias Verdadeiras da Natureza. E era sobre uma floresta primitiva. Beleza. E aí ele disse o seguinte, ó. It was a picture of. It was a picture of. Bom, para o inglês, e aí a gente vai falar um pouquinho do sotaque. No inglês americano, quando a gente fala bem rapidinho, eu vou fazer um som aqui, ó, de junção entre o it was, e vira alguma coisinha tipo it was, ok? Very good. Então, it was a picture of. Bom, outra coisa interessante é a gente perceber que o som do OF tem um sonzinho de V, tá? E ele só vai ser som de F se eu estiver dizendo essa palavra aqui, ó. Off. Mas aí é outra palavra. Desligar, apagar, ok? Então, aqui é o sonzinho de F, ou de V. Então, it was a picture of. Se eu fosse falar desligar, off. Aí sim tem um sonzinho de F. It was a picture of a boa constrictor in the action of slowing an animal. Beleza, então era uma imagem de uma. Então, it was a picture of significa era uma imagem. Então, a primeira coisa que eu vou perceber aqui é que eu tenho. Era uma imagem de. É que eu tenho aqui, ó, o verbo to be. Olha ele de novo, no passado, que a gente já viu. Então, eu já sei que essa frase tá no tempo passado. It was. Ninguém precisa me dizer, na hora que eu vi was, eu disse, essa frase tá no passado. It was a picture of a boa constrictor in the action
in the action of slowing an animal. Então, a gente tem aqui, ó, a junção desses an animal e vira an animal, tudo juntinho, ok? Então, era uma imagem de uma jiboia em ação engolindo um animal. Então, a gente tem aqui o it was a picture of. Então, era uma imagem de. Se eu quisesse dizer, era uma imagem de um gato. Então, it was a picture of a cat. Se eu quisesse dizer a imagem de um cachorro, it was a picture of a dog. Era uma imagem de uma casa. It was a picture de um carro. It was a picture of a car. It was a picture of a house. It was a picture of an apartment. Então, toda essa estrutura, it was a picture of, soa pra gente, era uma imagem de. Ok? E aí ele continua dizendo aqui, ó. He is a cop of the drawing. He is a cop of the drawing. Então, ele está mostrando, ó, aqui está a cópia. Aqui está uma cópia, tá aqui a cópia. Dá uma olhada nesse desenho. Drawing, ok? He is a cop of a drawing, of the drawing. Aqui está a cópia desse desenho. Então, here, pra gente, é o nosso aqui. Ok? Aí ele diz, in the book, it said. In the book, it said. Boa, no livro dizia. Bom, então, a gente vai entender que esse said tá dizendo dizia no passado. Ele vem do verbo to say no presente, que quer dizer dizer. Ah, então existem alguns verbos, como você já tinha dito, Teacher Lori, que eles vão vir com ed na sua composição. Ó, aqui, ó. Então, se eu tenho ed no final de um verbo, esse verbo está no passado. Esses verbos são conhecidos como verbos regulares. Então, verbo mais ed, verbos regulares. Agora, existem verbos que são conhecidos como irregulares. Para esses verbos, a forma é completamente diferente. E aí, para que a gente conheça esses verbos, você vai precisar estudar a lista de verbos, vai precisar memorizar esses verbos, tá? Fica tranquilo que sempre rola, sempre acontece e você vai conseguir sim. Basta que você persevere e não abandone a lista de verbos, tá? Então, verbos terminados com ed são verbos que seguem uma regra. Que regra é essa? Receber o ed na sua forma passada. Verbos que não terminam com ed, eles têm uma forma diferente no seu tempo passado. Então, olhei um verbo, ele tem ed no final, posso dizer verbo, tá? Não adjetivo, não outra coisa, verbo. Posso dizer que com certeza ele está no passado. Agora, tem verbos que são pegadinha pra gente, que a gente vai ter que conhecer a sua forma passada. Então, veja, ele disse, in the book, it said. No livro dizia. No livro dizia, porque a gente já viu que é a forma passada, certo? Então, no livro dizia, in the book, it said. No livro dizia. Se eu quisesse tirar book, se eu não quero, não quero book aqui, eu quero revista. In the magazine, it said. E a gente está usando o pronome it, porque eu estou me referindo a livro, que não é um ser humano, é um objeto. Então, o it, o pronome it, você vai utilizar para coisas, animais, estava escrevendo em inglês, objetos, países, vou botar assim, lugares, tá? Porque aí, países, estados, nananã, it. Beleza. Então, a gente não utiliza, eu utilizei aqui por conta do livro. Então, o que dizia no livro? Boa constructor swallow the prey whole, without shadowing. Sem mastigar. Sem mastigar. Então, quem são essas boa constructors? São as jiboias. Então, elas vão engolir suas presas. Ai, são os pedacinhos? Não, é whole, inteira. Ok? Sem nem mastigar. Então, mastigar. Ok? Great. Aí, o que mais que ele diz?
After that, they are not able to move. They are not able to move significa elas ou eles, tá? Porque se fosse só a palavra solta, a gente não saberia dizer se é elas ou eles. Beleza? Por quê? Porque se eu não tivesse uma referência antes, eu tô vendo só o pronome they. E eu sei que o they eu utilizo para elas ou eles. Então, é o contexto que te ajuda a entender tudo, tá? Então, elas não são capazes de se mover, se movimentar, que é exatamente esse able aqui, ó. Esse able aqui, ele me dá essa ideia de capacidade. Quando eu digo not, em inglês, vocês com certeza já sabem que eu tô negando. Então, eu digo, they are not able to move. They are not able to move. Se eu quiser dizer em inglês, eu não sou capaz de me mover, I am not able to move. Eu não sou capaz de me mover. Se eu quiser dizer, ó, o que a gente vai ver que a gente viu lá em cima, eu não era capaz de me mover. Então, entendendo aqui, eu vou ter que trocar esse cara aqui, ó, am. Então, fica como? I was not able to move. Eu não era capaz de me mover. Tava congelado, ok? Então, percebe a estrutura? A estrutura toda a mesma. Nos dois tempos. O que é que eu mudo? É o tempo verbal em que a ação acontece. No primeiro é presente, então, am. No segundo é passado, was. Isso porque eu estou me referindo a I, ok? I para os dois. Very good. Bom, então elas ficam lá e não são capazes de se mover. And they sleep through the And they sleep through the 6 months. Oh, então elas dormem por esse truth através, cerca, né, de 6 meses. Então elas dormem por 6 meses, cerca de 6 meses. That they need to digestion. Okay, they need to digestion. They need for digestion. Precisam para a digestão. Elas precisam para fazer a digestão. Elas precisam... A gente pode colocar assim, ó, precisam para digerir. Porque quem faz a digestão acaba digerindo, né? Então, elas precisam para digerir, para fazer a digestão. Ok? Então, they need for, como you need. Se eu quisesse dizer precisam para... Então, fica assim, they need for. Ah, precisam para brincar. They need for play. Precisam para dançar. They need for dancing. Veja que eu tô colocando o ing aí depois do verbo. Isso aí é outra cachaça que eu te conto depois, tá? Mas você começou a entender como é que funciona. Então, eu utilizei o they need for, que significa precisam para, ok? E nesse caso, para digestão. Então, ele disse, I ponder deeply. Eu ponderei profundamente. Then, over the adventures of the jungle. Eu ponderei profundamente as aventuras na selva. Então, ele já tá meio... And, after some work with a colored pencil. Então, after some work with a... Ó, juntei tudo aqui, ó. Falei rapidinho, with a colored pencil. Então, depois de algum trabalho com lápis de cor, I succeed in making my first drawing. Eu tive sucesso, né? Eu consegui fazer o meu primeiro, o meu primeiro desenho. Então, after quer dizer depois, ok? Depois. Então, ele diz, depois de algum trabalho, então deu trabalho, com o quê? É com qualquer lápis? Não, é com lápis de cor. Então, o que que a gente tem? A gente tem cor na frente, que é um adjetivo, e lápis, que é o substantivo no fundo. Exatamente como a gente forma frases em inglês, tá? E depois de algum trabalho com lápis de cor, eu consegui meu primeiro desenho,
o meu desenho número 1. Aí ele diz, it looked something like this. Opa, look é um verbo, né? É um verbo. Tem ed no final, Teacher Lori. Tá no passado? Tá no passado. Verbo com ed no final, no passado. É aquela regrinha que a gente tinha sinalizado. Esse aqui é um verbo regular. Então, it looked. Porque a gente está falando do desenho. Então, a gente utilizou, ó. Cadê minha canetinha? Aqui. A gente utilizou o it. Ok? O pronome, porque está falando do desenho. Então, quando ele utiliza it looked something like this, é como se ele estivesse dizendo era mais ou menos assim. Então, look like, pra gente, é alguma coisa que se parece. Tá? Parecer, se parece. Então, ups, espera que eu coloquei um K a mais aqui. Beleza. Então, se parece. It looked. Só que nesse caso ele botou no passado. Então, it looked something like this. Era algo mais ou menos assim, parecia com algo mais ou menos assim. Isso porque, gente, no livro chega essa hora em que apresenta a imagem, tá? Eu retirei para trazer para cá pra gente só o que a gente precisa, que nesse momento são palavras. Mas nesse momento do livro ele apresenta a imagem do desenho do Pequeno Príncipe. Então ele diz, I showed. Olha, verbo show, mostrar, tem ed no final, tá no passado. Eu mostrei. I showed my masterpiece to the growing-ups. Para os adultos, eu mostrei para os adultos. And asked them whether the drawing frightened them. E eu perguntei para eles se o desenho os assustava, se dava medo neles. Então, something. Vamos voltar para a nossa estrutura aqui. Something. O something a gente pode utilizar como alguma coisa. Ele pode ser para a gente como alguma coisa, tá? Deixa eu terminar aqui. Ups. Comeu. Alguma coisa. Então, isso é bem interessante a gente perceber, porque esse some, ele quer dizer alguns, algumas, algum ou alguma. Espera que eu... Algum. Agora sim. Ou alguma. Acontece que às vezes a gente junta ele com outra coisa, que nesse caso a gente está juntando com thing, que quer dizer coisa. Então, alguma coisa, something. Something. Ok? Very good. Então, ele mostrou lá, masterpiece, o desenho, a obra-prima, a obra de arte, para os adultos e perguntou se aquela obra de arte estava os assustando. E o que é que os adultos disseram? But they answered, answer é responder. Com ed no final, tá no passado. Então, eles responderam frighten, assustar. Why should anyone be frightened by a hat? Por que alguém se assustaria com um chapéu? Então, olha como é que eu pergunto por quê em inglês. Why? Why? Então, existe uma parada chamada de W8 questions. As W8 questions são palavras que têm na sua composição W e H. Por exemplo, why, por quê? Vou abreviar aqui, tá, gente? Why, what, o que, qual. Tô abreviando aqui do lado, você tá vendo, né? When, quando. Então, essas palavras, as W8 questions, que vão especificar uma determinada informação pra gente, em inglês são palavras que trazem o W e o H na sua composição. Na maioria das vezes, elas vêm lá no início da frase e vai nos dar essa ideia de detalhe da informação. Então, alguém diz, por que alguém ficaria assustado, se assustaria com um chapéu? Então, esse should, aqui, ó, should, é o que a gente chama de verbo modal, tá? O should é um verbo modal. Nesse caso, é como se ele estivesse dizendo deveria. Então, por que alguém deveria se assustar? Então, a gente, só na hora de traduzir para o português, fica meio estranho a gente dizer assim, né? Por que alguém deveria se assustar? Então, a gente diz porque alguém se assustaria, tá? Mas ele é essa ideia aí do deveria. Por que alguém deveria se assustar com um chapéu? Por que alguém se assustaria com um chapéu? E aí, ele diz, my drawing was not. My drawing was not. Então, novamente, ele está colocando a estrutura no passado. E agora ele está negando. Para negar em inglês, eu preciso acrescentar o not. My drawing was not. Mas você pode também falar assim, ó. Was
mas not, ele pode virar wasn't. Wasn't, que é a forma contracta, a forma resumida. Wasn't, wasn't, ok? Então, o meu desenho, my drawing wasn't or was not a picture of a hat. Não era a foto de um chapéu. It was, era, it was, it is, é. Então, it was a picture, era uma imagem. It is a picture, é uma imagem. Então, se eu disser it was a picture, era uma imagem. It is a picture, é uma imagem. Ok? Beleza. Então, ele diz, it was a picture of a boa constrictor digesting an elephant. Então, de novo, eu vou ter aqui, ó, a mistura do an com elephant, an elephant, an elephant, an elephant, an elephant, ok? Tudo juntinho. Então, ele disse que, não, meu desenho não era um chapéu, não. Era a imagem de uma jiboia digerindo um elefante. Comendo um elefante. But, since the grown-up were not able to understand it, então, mesmo como os adultos não conseguiam entender. Gente, ó, a gente está utilizando o passado, né? Lembra que eu te falei que o passado ele pode ser was? Ou ele pode ser were, tá? Para o passado de ser, de estar. Mas, nesse caso, a gente está falando de growing up. Então, os adultos, no plural. Então, se eu fosse substituir os adultos, eu substituiria por eles, certo? Então, por they. Deixa aqui que eu coloquei, a Luca colocou um S. They, eles. Então, para esse caso, o they eu tenho que vir com were. Were. They were. Que é esse cara aqui. Tá? Ah, então existem mesmo duas formas. Quando eu for falar de plural, eu vou usar were. Exatamente. O were você vai usar para o you, we e they. Ok? Esses três. Então, ele disse, were not able to understand it. Então, não entendiam, não eram capazes. Olha o able de novo, que a gente comentou sobre essa capacidade, né? Não eram capazes de entender, eles não conseguiam entender. Foi a forma como eu traduzi aqui para ficar mais simples. Eles não conseguiam entender, eles não eram capazes de entender. Ok? I made another. I made. Eu fiz. Tá no passado. Eu fiz. Made. Fiz. Ok? Ele vem de um verbo. O nosso verbo I make. I make, eu faço. I make, eu faço. Então, I made another drawing. Se eu quiser dizer eu faço outro bolo, bolo é cake. Eu fiz outro bolo. I made another cake. I made another cake. I made another pasta. Eu fiz outro macarrão, fiz outra macarronada. Então, I made another quer dizer em inglês eu fiz outra. I made another. Eu fiz outro ou eu fiz outra, tá? Vou botar aqui outro ou outra. Depende da situação, do contexto. É o contexto que vai te dizer. Nesse caso, é desenho. Eu fiz outro desenho. I made another drawing. I drew, ó, desenho no passado. Vê que esse verbo aqui, ó, não recebeu ED. Então, ele é um verbo irregular. Aí eu preciso memorizar. I drew the inside, dentro, ó, dentro do corpo, of a boa constrictor. Então, eu fiz um desenho de dentro da barriga da jiboia. So that the grown-up could see it clearly. Então, assim, eles poderiam ver claramente o que estava acontecendo. They always need to have. They always need to have. Eles sempre precisam ter. They always need to have. Bom, se eu não quisesse dizer eles, eu quisesse dizer você sempre precisa ter, eu venho aqui e vou trocar o pronome. Simples assim. You always need to have. You always need to have
They always need to have things explained. Eles precisam ter sempre as coisas explicadas. My drawing number 2 looked like this. Looked like this. Meu desenho número 2 era assim. E aí entra dentro, lá no livro, entra novamente a imagem de um outro desenho, tá? Bom, gente, é isso. Essa é a forma como a gente estuda um texto com áudio. Aqui, obviamente, eu já deixei o áudio aqui pra gente, para que a gente possa, vou colocar aqui em cima da minha cara, tá? Mas tô por aqui, para que a gente possa ouvir e a gente possa perceber as diferenças. O que é importante eu avaliar é que trata-se de um falante nativo, então ele tem o sotaque de nativo, que a Titi Lori não tem. Outra coisa importante, abraça o seu sotaque de brasileiro. Você precisa ser claro na hora de falar inglês. E não falar inglês igual um nativo, tá? A gente tem as nossas particularidades. Imagina só, dentro do Brasil, existem pessoas de determinadas regiões e a gente fala cada um com o nosso jeitinho. É ba, é tchê, é oxente, cada um com o seu jeitinho. E a gente se aceita, e a gente se entende. Então, pensando em aprender um outro idioma, você precisa falar de forma clara. Se você quiser ter um sotaque arrumado, é bem legal, mas você não precisa falar igual um nativo. Não é isso que vai te impedir de falar inglês naturalmente, ok? Então, a gente vai ouvir um nativo falando. E outra coisa bem importante é o seguinte: é inglês nativo, é britânico e, principalmente, está sendo feita aqui uma leitura bem lenta. Não é uma leitura normal, não é uma conversação em que a gente vai linkando sons. Ele está lendo pausadamente para que seja o máximo entendido por nós. E, novamente, o inglês que a gente está ouvindo aqui, o sotaque, é o inglês britânico. Então, vamos passar rapidamente e eu vou correndo o texto para que você possa acompanhar. Vambora! Pera, deixa eu diminuir aqui um pouquinho. Pronto, vambora! The Little Prince. Once, when I was 6 years old, I saw a magnificent picture in a book called True Stories from Nature about the primeval forest. It was a picture of a boa constrictor in the act of swallowing an animal. Uma coisa bem interessante é o seguinte, como esse áudio está bem lento, você pode e deve utilizar o áudio para fazer a técnica de shadowing e a técnica da imitation, que é simplesmente, coloquei, here's a copy of the drawing. In the book, it said, boa constrictors swallow their prey whole, without chewing. Então, a gente vai cobrindo a fala do narrador, ok? Here is a copy of the drawing. In the book it said, boa constrictors swallow their prey whole, without chewing it. After that, they are not able to move. Vou parar por aqui, porque eu acredito que você já entendeu como é que funciona. Gente, a técnica de texto com áudio, auxiliada num combo com a técnica do shadowing e da imitation, vai te levar para um outro nível em relação à língua inglesa. Se você estuda toda a gramática, como a gente fez aqui, ó, de uma forma contextualizada, relembrando o que você já sabe. Olha, realmente, o adjetivo vem na frente. O substantivo vem no fundo. Olha, realmente, isso aqui é a forma passada, a forma presente dos verbos. Não tem como você não se desenvolver, não tem como você não chegar no próximo nível. Então, a ideia aqui é te apresentar técnicas que eu utilizei quando eu estava aprendendo inglês sozinha, que ainda utilizo, e técnicas que finalmente vão te dar o resultado e a liberdade que você precisa para se comunicar. E uma ideia interessante agora é que você corra atrás do livro, termine de estudar, dá uma olhada em alguns dos vocabulários que por acaso você não sabe aqui desse texto, e corre atrás do livro, compra o livro em audiobook, adquire esse livro e começa a estudar. É preciso que você se
Corresponsabilize pelo seu aprendizado. Não é professor nenhum, não é curso nenhum que vai te dar o inglês que você precisa. É a sua forma de aplicar essas técnicas e essas estratégias e realmente fazer. É entrar para o jogo. Sabe quando você fica muito tempo no aquecimento? Não, é botar a bola para rolar e fazer parte do jogo, fazer parte do time de pessoas que finalmente conseguem se comunicar em inglês de forma natural e de forma confiante. E aí, gostou? Eu quero finalmente saber tudo para que eu possa entender como é que eu posso continuar te ajudando com os meus conteúdos. Então, deixa nos comentários dicas e, principalmente, o que você achou dessa técnica? Você vai utilizar? Deixa aqui para mim, me deixa saber e eu vejo você numa próxima aula. Fui!